Bom, eu sinceramente espero que vocês estejam aí firmes e fortes, né? Em busca de conseguir essa certificação. E eu vou começar a aula de hoje com uma informação bacana e já um convite para vocês. Hoje é a nossa última aula regular do curso, né? Última aula síncrona. Se vocês estiverem ouvindo um cachorro latindo aqui, é o meu cachorro que resolveu latir agora. Então é a última aula síncrona, né, que nós vamos ter oficial, mas nós vamos continuar com os nossos encontros aos sábados, né, às 4 horas da tarde. E esse vai ser um encontro ali meio que junto com todo mundo, né? Ou seja, as turmas do professor Douglas e do professor Maílson se unem a nós para a gente continuar conversando sobre a certificação de vocês, né? E aí dando mais informações, coisa e tal. Então, nesse sábado vai ser bacana, porque nós vamos dar uma informação que é inédita, né? Então, eu só vou dar um spoiler para vocês. Nessa última quarta, nós, instrutores do curso de vocês, fizemos a prova de certificação. Então, agora ninguém mais nos contou como é a prova. Nós sabemos como é a prova, certo? E, graças a Deus, conseguimos a aprovação, né? Só que a gente tem muita coisa para contar sobre a prova para vocês. E o Maílson e o Douglas pediram para não dar spoiler agora, para a gente comentar tudo isso no sábado. Então, imperdível a aula de sábado. Tá? Estratégia de marketing, né? Eu tô vendo. Quem que tiver com ansiedade vai morrer na hora. Mas, enfim, eu separei aqui algumas questões. Na verdade, foram 22 questões agora do módulo 4, e a gente vai trabalhar em cima delas. Vocês devem estar vendo aí na tela de vocês as questões. E eu vou, como a gente já é de costume, né? Eu vou falar uma por uma e vou comentando aqui, inclusive, eventualmente, aquelas que eu consegui identificar nos slides do PDF 4, onde estaria no slide, tá? Então, eu vou começar agora. Só mudar minha telinha aqui para o meu... Pronto. Só me confirmem se vocês estão vendo a minha tela e se é essa tela que está mexendo aí para vocês. É essa? Exatamente. Pronto, bacana. Então, nós vamos começar justamente com essa primeira questão aí. Deixa eu voltar aqui. Fala o seguinte, ó. No CV2X, ou melhor, CV2X, é uma tecnologia de comunicação, um padrão de tecnologia de comunicação global, especificada pelo 3GPP, na qual inclui LTE V2X e 5G V2X. Bom, aí é verdadeiro ou falso, vale só 10 pontos, mas a gente não pode perder uma questão dessa, porque você vai ver lá, deixa eu ver se essa primeira aqui nem tem eu nem separei do slide, que isso aqui, acho que essa aqui você ainda vê no slide, no PDF 3, tá? Ainda é remanescente do PDF 3. Então, isso aqui, pessoal, se você lembra o que é o CV2X, né? O C é de celular e V2X é veículo para qualquer coisa, né? Então, é a comunicação via celular de veículo para qualquer coisa. E esse padrão, CV2X, sim, foi padronizado pelo 3GPP, no entanto, ele não é uma coisa específica da 5G, ele já existia na LTE, ou seja, já existia na 4G, tá? E só foi incorporado a 5G, você foi incorporado ao novo padrão. Portanto, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Ela tem lá na página, se eu não me engano, na página 17, viu? 17 do 4, é? Do 4. Tem uma imagem lá e da forma que está explicando lá sobre o celular. Bacana. Eu acabei não anotando essa aqui, nem a 1 nem a 2 eu não anotei aqui. Enfim, eu acabei passando rápido, mas beleza, Ricardo, show de bola. É 17, é? É na página 17. Lá fala sobre o LTE e o 5G V2X, né? Beleza, show de bola. Então, a 17, a primeira está na página 17. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre essa aqui? Posso passar? Dá um retorno aí para mim, pessoal, senão eu fico vendido. Não, tranquilo, professor, tranquilo. Tá bom. Então, vamos lá. Segunda questão. Segunda questão fala o seguinte: DSRC provê uma tecnologia de transmissão wireless de curta distância baseada no protocolo I3E 802.16, o
no qual é principalmente usado para veículo to veículo e veículo to road, ou seja, to via, comunicação veículo via e veículo veículo. Cara, se você for lá no PDF 4, você deve ter ouvido falar nesse cara aqui. Ele é uma forma de você fazer uma comunicação ad hoc, né? É o wireless mesmo. É o wireless que eu digo Wi-Fi, né? Na verdade. Então, o erro desta questão aqui está em 2 pontos. Ou seja, o fato dela ser falsa está aqui logo, está gritante, ó, porque o padrão do DSRC não é 802.11, não é 802.16, tá? Vai ser 802.1, na verdade. O 802.16, ele é padrão WiMAX, usado ali, não emplacou muito na indústria, mas não tem nada a ver com DSRC, tá? E o outro erro é que o DSRC é para comunicação veículo to veículo e não veículo to via. Beleza, pessoal? Qual padrão que ela é mesmo? Você falou aí? 802.1. Beleza? Portanto, essa questão, a segunda, é falsa. Quem é que está com o microfone ligado aí? Hein, Cláudio? Oi, fala, quem é? Eu estou vendo aqui no PDF que aqui fala assim, ela é baseada na IEE 802.11p. Perdão. Você tem razão, é 802.11, exatamente. Só que é 11p, né? Que é um padrão, é um subpadrão do 11. Eu acabei falando 802.1, comi o 1 aí, né? 802.11p, isso mesmo. Isso mesmo. É por isso que eu disse no início que ela é WLAN, né? Padrão WLAN. Isso, então, exatamente. Não tem nada a ver com o I3E 802.16. Valeu, Ricardo. Obrigado, viu? Estou gostando de ver que você tá com o PDF aí na ponta da língua, né? Isso é bom, cara. Isso é bom. Sinal que leu o PDF. Show de bola. Isso aí é importantíssimo. Deixa eu só fazer um comentário aqui para vocês. Vou fazer um comentário aqui porque eu separei essas questões baseado em alguma coisa, né? Então, quero dizer para vocês o seguinte, ó. Esta questão aqui, a questão 1, estava na minha prova ontem. Ontem já, quarta-feira, né? Ontem, né? Ontem, quarta-feira. Essa, exatamente assim, estava na minha prova ontem. A segunda, a mesma coisa. Estava na minha prova ontem. Desse jeito, tá? Ou seja, eu não estou tirando nem colocando. E eu quero dizer só uma coisa para você. Essas questões do módulo 4, eu já tinha separado antes de ontem. Isso aí já está pronto há muito tempo, desde a turma 1, tá? A gente já está no final da turma 2. Então, eu estou falando para você que a questão 1 estava na minha prova, do jeitinho que estava. Então, a gente tirou isso do nosso dump, né? Estava na prova. A 2, a mesma coisa. Vamos para a 3 agora. 3 é single choice. Aí, essa 3 aqui fala o seguinte, é só uma alternativa correta, e fala o seguinte, ó. Qual das seguintes chaves de tecnologia da 5G podem efetivamente suportar a precisão no controle de carregamento de grid inteligente? O que é controle de carregamento de grid inteligente? É o controle de carregamento de dados de controle da grid, né? Dados de controle da distribuição da energia, certo? Então, atenção para essa questão aqui, ó. A tecnologia-chave, ou a principal tecnologia de 5G, que pode suportar a precisão do carregamento. Precisão significa dizer que eu preciso ter banda, né? Precisa ter banda suficiente, precisa ter latência suficiente e precisa ter computação massiva suficiente ali para poder carregar os dados dos vários medidores ali da Smart Grid. Os medidores e também das estações de transmissão. Beleza? Então, o que me garante essas três, o tripé, o que é que me garante na 5G? O tripé é banda, latência e computação massiva. O que é dessas 4 aqui, o que é que me garante isso? Ou o que mais me garante? Né? O que é que vocês acham? C. Como é? C? É isso. Boa, Edge Compute. É exatamente isso, Edge Compute. Por quê? Porque é justamente levando o poder de processamento, né? Ou seja, instanciando o núcleo e todo o seu poder de processamento mais perto do usuário final, ou seja, mais perto dos medidores, é que você vai ter essa precisão do controle de carregamento, porque você vai ter
todas aquelas variáveis, vamos colocar, não é bem esse o nome, né, mas todas essas variáveis de QoS, né, esse tripé de QoS, onde a 5G foi plantada, dessas aí, o que vai garantir o que vai garantir mais esse tripé é a computação levada para a borda. Porque se você olhar aqui, a Massive MIMO vai garantir apenas banda, né? A cloudificação da estação vai garantir apenas o quê? Acesso, mobilidade, né? Mobilidade e talvez alguma coisa relacionada à banda. E o FDM vai garantir apenas eficiência espectral. Portanto, por eliminação também, a gente cai na letra C. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Aí vai outra informação. Terceira questão. Estava na minha prova ontem. Tá? O que eu quero que você... Eu não vou dar spoiler para deixar passar, mas eu quero que você entenda a mensagem que eu tô querendo passar para você durante a aula aqui, tá? Vamos lá. Quarta. Múltiplas alternativas corretas. Aí essa aqui é daquelas que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque tem que analisar todas, senão... vamos lá. Os valores, os cenários de aplicação típicos da direção remota no 5G são... E aí? Qual desses aí é um cenário típico da aplicação de direção remota? Veja, ele está falando de direção remota, não é direção automatizada, é direção remota, alguém dirigindo, controlando o veículo remotamente. Qual deles? A, B e C. A, B e C? Todo mundo concorda que seriam essas três? Olha só, deixa eu pegar aqui minha colinha. Eu ia de 4, de D também. Ia de D também, né? Ó, deixa eu só falar que eu esqueci. Essa 3 aqui de cima, antes da gente passar aqui, essa 3, você vai encontrar no slide 137 a resposta dela, tá? A 4, que é essa aqui, você vai encontrar, e aí a gente vai concordar com o Bob, você vai encontrar no slide 27, que são todas. Todas as alternativas são verdadeiras. Por quê? Porque, veja só, o que ele está falando é de cenários de aplicação típica para direção remota. Qual é o cenário, ou quais são os cenários propícios para a direção remota? São normalmente cenários onde você tem dificuldade de mandar o ser humano, né? Onde você tem dificuldade de alocar alguém para ficar dirigindo o tempo todo ali, fazendo a mesma coisa, repetitivamente e tal, né? Então, se isso é verdade, aí você vai ver lá no PDF 27, você vai ver que ônibus que circula em campos é um ônibus que faz sempre o mesmo trajeto circular. A necessidade de ter um chofer, né, um motorista o tempo todo? Não necessariamente. Então, é um dos cenários que envolve direção remota. Beleza, então isso aqui a gente já concordou. Depois, o transporte em porto, aquele, né, dirigir aquelas máquinas e tal, é um trabalho repetitivo também. É necessário ter alguém controlando aquelas máquinas no local? Muito provavelmente não. Hoje sim, né? Mas com a 5G, o controle remoto desses veículos pode ser feito por uma pessoa que está dentro, né? Está localizado remotamente, ou pode ser feito por um computador que está localizado remotamente, controlando todas elas ao mesmo tempo, né? Então, cenário típico de direção remota. Depois aqui, ó, transporte em áreas de mineração e em ambientes hostis, né? Ambientes, esse HARCs aí é como se fosse um ambiente de difícil acesso, né? Um ambiente hostil, uma tradução livre. Também é a mesma coisa, né? Quer dizer, seguindo aquela linha de que a direção remota é para substituir o motorista em ações de direção que não necessariamente, ou que impliquem na saúde, né, da pessoa que está dirigindo, ou simplesmente porque é uma atividade repetitiva e que não precisa, por exemplo, é um ambiente meio que controlado, né, que é o caso do campus ali, por exemplo. E aí, então, a gente marcaria essa também. Agora, a outra, como disse o Bob, ó, na verdade, é reserva de recurso em veículo. Alguém saberia me dizer o que é que você pensa, o que é que você acha que é reserva de recurso em veículo? O que é que você acha que é?
Porque às vezes você pensa que isso aqui é aluguel de veículo, né? Não é. É o que tem embarcado, a tecnologia embarcada no veículo. Positivo. Positivo. Tá? Então, seria o escalonamento, seria o agendamento do recurso que está lá dentro. Ou seja, você fazer um recurso que está no veículo funcionar baseado num determinado agendamento. Isso também caracteriza a direção remota. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Entendeu? Oi. Ah, tá, tranquilo, né? Vocês entenderam que aqui são as 4, né? Bacana. E aí, de novo, questão 4. Estava onde? Na minha prova de ontem. Entendeu? Por isso que eu estou com elas. Depois que eu terminei a prova ontem, pessoal, eu vim preparar a aula de hoje, né? E aí eu peguei esse doc que estava pronto e fui olhando. Você vai ver que a grande maioria dessas 22 questões estavam lá na prova ontem. Isso não quer dizer que estará na prova de vocês. É porque é randômico, né, isso? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, basicamente, fazendo as questões, a minha surpresa com a prova foi mínima. Certo? É isso que eu quero deixar para vocês. Oi, fala. Foi quase no mesmo estilo da sua RS? Foi um pouquinho pior, porque a RS eu tinha mais questões, eu tinha visto mais questões. Então, na RS, como eu comentei com vocês, as 60 eu já tinha visto. Exatamente como estavam lá. Dessa aqui, eu não vou dizer só sábado, mas a esmagadora maioria estava, mas tinham umas novas. Mas que você conseguia tirar ali com uma certa tranquilidade, você conseguia tirar por eliminação e tal. Mas tinha umas novas bem invocadinhas. Tá? Beleza? Então, vamos lá. A quinta questão. Quinta questão é de múltiplas alternativas corretas também, né? E ela fala o quê? Ela fala o seguinte. Por que a 5G, a tecnologia 5G é requerida, né, necessária para a direção automatizada? Certo? Direção automatizada é igual a direção autônoma e tal, né? Por quê? Veja que tem múltiplas alternativas corretas. Então, por que a 5G, que é aquela... Lembra, 5G é a tecnologia que vai ter baixa latência, vai ter banda pra caramba, vai possuir computação massiva, né? Vai ter cobertura contínua. Então, tem uma série de coisas. Então, vamos lá, vamos analisar uma por uma. 5G pode prover baixa latência? Pode, não pode? Então, é por isso... Direção automatizada, só para você saber, direção automatizada não é um dos recursos que precisa, um dos serviços que precisa da 5G, de tudo que ela pode oferecer? É ou não é? Hein, pessoal? Ela tem que ser rápida na resposta, né? Pois é, não. Isso. Mas, Bob, além de ser rápida na resposta, ela tem que ter, né? Ou seja, toda a rede precisa trabalhar bem. Sim. Né? Toda. Inclusive, tem que ter slice, tem que ter core, tem que ter tudo, tem que ser 5G puro, ou seja, tem que ser a tal da option, né? A última option lá, que é 5G pura. Rádio, 5G. Completa. Oi? Funcionar com a 16 completa. Isso, com a release 16 completa. Positivo. Exatamente. Bem colocado, Bob. Então, essa aqui é correta, né? Aí aqui, ó. Alguém quer falar? Pode falar. Quem abriu o microfone aí pode falar, pessoal. Fica à vontade. Não? Então tá. Então vamos lá. Ela não é restrita por distância e ambiente. Aí eu pergunto, a 5G não tem essa característica de cobertura contínua, ou seja, de acesso ubíquo, né? Ou seja, acesso anytime, anywhere, ou seja, a qualquer hora, a qualquer tempo, né? Anytime, anywhere e anyone, ou seja, de qualquer pessoa, a qualquer tempo e a qualquer hora. Portanto, isto aqui é uma das características da 5G e para a direção autônoma é preciso que a gente tenha isso, porque lembra que o carro vai andar só, então o carro tem que comunicar com pessoas, o carro tem que comunicar com a via, o carro tem que comunicar com outro carro, não é? Então, é preciso que realmente essa característica é uma das características que faz com que a 5G seja necessária para direção
automatizada ou direção autônoma, né? Então, marcaríamos essa também. Do caminhão branco que bateu, né? Caminhão branco que bateu, não soube dessa, não. Lá da Tesla, lá um caminhão que ele pegou como se era um caminhão branco e ele interpretou que era o céu. Ah, entendi. Foi. Há algum tempo, né? Foi. Exatamente isso. E aí, como não tinha sincronização, né? Não tinha colaboração, que é exatamente isso que vem aqui, ó, né? A 5G promove a evolução da inteligência simples do veículo para a inteligência colaborativa, que é justamente para eliminar esses ruídos de comunicação, né? Em vez de ser só o carro se comunicando com ele mesmo, ele vai ter agora, vai fazer a parte deles, o carro vai fazer a parte dele, mas a parte que o carro faz vai passar a ser mínima, porque toda a inteligência dessa movimentação vai estar na rede, né? Vai estar na rede ou em outro lugar, na via, né? Ou em outro lugar qualquer, mas vai haver a colaboração da inteligência. Portanto, isso aqui é uma das características também pela qual a direção automatizada precisa da 5G. Tranquilo? Então, até agora marcamos as 3. Agora, depois que a gente chegou aqui, remamos, né? Aí vem essa. Ou seja, será que a 5G fornece uma experiência interativa melhor? Aí ficou mais fácil, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Portanto, a questão 5 também seriam todas as alternativas corretas, tá? Atenção, porque essas aqui são bem complicadas, às vezes você esquece uma, já se lascou, né? Muito bem, 6ª questão, single choice. Single choice. Essa aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente já fez essa, não sei se foi com outra turma também, mas se tiver feito, vocês me dizem que a gente já pula ela, tá? Mas a 5 não estava na minha prova, mas a 6, essa aí estava. Aí veja, eu chamo isso de questão bônus. Quando eu olhei para ela, eu digo, não vou nem pensar nessa, pô. Mas eu li primeiro porque eu pensei que de repente tinha um negócio aqui, alguma pegadinha, alguma coisa diferente. Aí eu li com atenção. Mas não tinha, era isso mesmo. Ele pergunta qual das seguintes alternativas, né, dessas 4, é o aspecto mais avançado da fase de desenvolvimento da internet dos veículos. Ou seja, qual é o mais avançado? O que é que vocês acham aqui? Vamos ver se a gente já fez essa questão ou se não fez. C, né? A gente já fez essas questões, não? Não. Beleza. Olha só, eu tô na... Bob, tu é da turma do Maílson, né, Bob? Sim. Você já respondeu essas questões na segunda-feira, cara. Não foi? Ele respondeu todas, ele foi pulando. Eu tô no repeteco. Ah, não, mas tá certo, porque a repetição leva à perfeição, né? Tá certinho. Então, olha só, pessoal. Do PDF que ajuda muito. Não, claro, Todos. Mas tem que ser assim mesmo, Bob, tem que ser assim. A dica que o Maílson dá, sempre tem uma ou outra para encaixar. Beleza, é isso mesmo. Então, vamos lá, olha só. Ele pergunta o aspecto mais avançado, e o aspecto mais avançado é esse aqui mesmo, porque se a gente for olhar o primeiro aqui, estacionamento automatizado. Claro que é um aspecto do IoV, né? Mas não é o mais avançado, não é? Assistência, mudança de... Eu esqueci agora o que é lane, cara. Alguém me ajuda aí? Faixa. Faixa, perdão, exatamente. Assistência de mudança de faixa. Isso não... Bom, se a gente já tem isso hoje, né? Então não seria exatamente uma coisa avançada, né? Tá? E aí, quando a gente fala que direção automática, né, dentro ali da faixa, também não é um aspecto avançado. Sobra, então, a letra C, que seria a direção automatizada em áreas urbanas. Porque aí, quando fala área urbana, cara, aí é o problema. Porque a área urbana tem muita gente, tem circulação, tem muitos objetos, é um ambiente completamente randômico, né? Ou seja, é estocástico, ninguém sabe quando um pedestre vai atravessar ou quando um carro vai passar, né? Ninguém sabe quando um cachorro vai atravessar na rua. Então, realmente, esse aqui é o maior desafio e é realmente o aspecto mais avançado, seria a letra C, tá? Professor? Muito bem. Oi, fala.
Eu precisei ficar no telefone e resolver umas paradas aqui da obra e eu acabei perdendo a 4 e a 5. Pode voltar rapidinho? Posso, tranquilo. A 4 e a 5 é o seguinte, ó, a 4 fala dos cenários típicos para a direção remota, certo? E aí, cenário típico para a direção remota é a direção que o motorista não precisa e até muitas vezes não pode estar dentro do veículo controlando o mesmo, né? Aí tem aqui as opções, ônibus de campus, né? Ônibus circular no campus universitário, campus de uma escola, que aí, como ele faz um movimento único, com uma velocidade constante, passando sempre pelas mesmas placas e tudo mais, não é necessário, é um cenário típico de direção remota, porque a gente pode dirigir esse ônibus lá, enfim, da central, certo? Sem precisar ter o chofé ali. Então, isso aqui é que não há necessidade. Já aqui, ó, no transporte de porto, muitas vezes também não há necessidade, porque o movimento é repetitivo, né? Para você pegar ali o veículo para transportar um container de um lugar para outro e tal, normalmente você vai ter sempre a mesma movimentação do veículo. Então, é uma atividade repetitiva, você pode, mas não é necessário ter o motorista ali dentro. Então, isso é um cenário de direção remota. Tá? Aí, tudo isso você encontra no slide 27, tá? Tudo isso que eu estou dizendo, slide 27 do PDF-4. Aí aqui está a direção em área, transporte em área de mineração e em ambientes hostis. Então, quer dizer, aí aqui nesse caso é o caso onde o motorista não pode, né? A gente teria um risco à saúde do ser humano se ele estivesse ali dirigindo. Então, nesse caso, é um cenário típico também de direção remota, ou seja, para você controlar o carro ou o veículo remotamente. E por último, essa aqui, que às vezes a gente fica na dúvida, né? Que é o agendamento do recurso do veículo, que é você poder controlar o acionamento de um determinado recurso dentro do veículo, ou seja, embarcado no veículo, alguma função embarcada que você possa ligar e desligar, ou acionar ou desacionar de forma remota. Então, isso é também um cenário de direção remota. Tá? Essa foi a 4. A 5 falava da chave, né, da tecnologia chave. Por que a 5G é necessária para a direção automatizada, né? E aí, nessa 5, eu não anotei aqui o slide, mas, enfim, vocês devem encontrar aí também no PDF-4, são as 4 também, porque a direção automatizada, junto com, talvez, cirurgia remota, sejam ali os 2 serviços que vão precisar de todos os recursos, né, da 5G. E aí, ele pergunta por que a 5G é necessária para a direção remota? Porque ela provê baixa latência? Com certeza, né? Precisa. Porque ela ela não é restrita, ela não tem restrição de distância e de ambiente, ou seja, a ideia da 5G é que você possa ter cobertura contínua. Então, se você para a direção automatizada, o carro vai passar dentro de um túnel, por exemplo. Ele precisa, se eu perder o sinal, o carro vai bater ali. Então, ele precisa dessa cobertura contínua da 5G. Portanto, essa B seria correta também. Depois, a 5G promove a evolução da inteligência simples embarcada no veículo para a inteligência colaborativa que está na rede, né, que vai estar na nuvem. Então, isso aí é verdade. A gente vai passar dos carros da Tesla, né, que estão todos ali com a tecnologia embarcada e caríssimos, para dividir essa inteligência com a nuvem, né, com a nuvem 5G, né, com todo esse cenário, essa tecnologia 5G, para poder orquestrar esse serviço. Então, isso é uma das coisas, uma das evoluções e uma das chaves, né, porque a direção automatizada precisa da 5G. E, por último, ela precisa da 5G porque a 5G aumenta ali o nível da experiência, né? Aumenta a qualidade da experiência com interatividade fornecida ao usuário. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Muito bem. Aí aqui a gente estava na 6, né? Chegamos a falar já, comentar, vamos para a 7. 7ª questão.
E aí, pessoal, vou deixar agora vocês pensar. Essa aqui, eu tenho certeza que eu comentei, mas foi em outra turma, não sei se foi na de vocês. Eu vou deixar. Imagina que você está na prova e cai essa questão aí. Aí eu fiquei muito satisfeito, cara, que essa questão caiu na minha prova, olha. E foi uma questão polêmica na turma 1. Acho que na turma de vocês também, eu já comentei isso. Quando eu olhei, você acredita que eu lembrei da turma? Eu disse, pô, não é possível, cara. Olha quem está aqui. Eu dei risada, cara. Acho que os caras até notaram lá quando eu estava no Zoom, né? Quem aplica a prova é um camarada deve ser da Espanha, enfim, ele fala espanhol, mas eu acho que ele ficou até rindo de mim, porque eu olhei e caí abri o sorrisão. Qual que vocês marcariam essa aí, ó? Quais são os maiores desafios da era 5G? Quais são? Vai dizendo para mim aí. Letra A, é? É. Beleza. Letra B, é? É. Show. Letra C, é? Não. Ah, vocês já viram. Essa questão já vimos, né? Já eu sabia. Esse não foi muito rápido. A letra D é? Sim. Pronto, show de bola. Então é isso aí, cara. É isso aí. Caiu. Essa questão, ô professor, essa questão eu lembro que fui eu que errei essa C aqui na aula e você corrigiu. Exatamente, cara. E como é teu nome? É que eu não estou te vendo. É Marionei. Marionei, pois é, Marionei. Cara, você acredita que eu lembrei da polêmica? Quando eu olhei, eu digo, não é possível, cara. Pois tá aí, essa foi uma das 60 questões que ela minha prova. Fala. Uma das coisas também que eu lembro exatamente dessa é que o senhor pegou e falou assim, o Fast Handover já foi solucionado na 4G. Então ele não é um desafio no quesito de prova, né, do 5G em si. Perfeito. Perfeito. E eu até lembro que eu disse, cara, eu não concordo com isso, né? Se eu fosse fazer uma prova, eu marcaria essa questão. Aí quando eu vi, eu digo, cara, eu marco ou não marco? Eu marco ou não marco? Eu digo, não, rapaz, lá no dump não marcou, eu não vou marcar, não. E não marquei e deu certo. Quer dizer, eu não sei se acertei ou errei, né? Mas pela quantidade de questão que eu errei, essa aí não devia estar no meio, não. Muito bem. Vamos lá, show de bola. Agora, a oitava, vamos lá. Oitava questão. Vou deixar vocês responderem essa também, que isso tem a ver com... Veja só, deixa eu ver, tem a ver com o que é isso? A fase, né? Tá, isso aqui é importante, tá? Essa questão não é exatamente do módulo 4, essa aí já é do módulo 2, né? Só para dar uma revisada. Qual dos seguintes itens são incluídos na fase 3, aqui é test bed, tá? Tá escrito errado aqui, tá? Test bed. Na fase 3 de test bed, pelo IMT 2020, que é a 5G, né? O grupo que padroniza, no caso, a 5G. Qual dessas aqui é incluso na fase 3? Fase 3. E aí, pessoal? O que é que vocês marcariam? E agora? Imagina que você está na prova, a prova é hoje, está fazendo, e essa questão aparece na tua frente. A ideia é que você lembre de mim um dia. E aí? Você marcaria qual? Qual delas? Ou quais? B, C ou D? B, C e D, né? Essas aqui? B, C e D. Isso. Perfeito. Todo mundo concorda? Sim. Olha só, beleza. Então vamos lá. Então vamos analisar então, né? O campo de teste. Tá, vamos lá. Fase 3, né? Quando a gente está falando de fase 3, não está. Você concorda que a fase 3 não tem mais NSA, né? Fase 3 é SA, certo? Sim. Beleza. Portanto, a A está fora, completamente fora. Joia. Agora a B. Teste de compatibilidade entre vendedores. Vocês disseram que estava incluso, né? Aí eu vou fazer só uma provocação para você. Você me diz uma coisa, quando a gente está já na fase 3, né? De teste beta, nós estamos já no SA, né? Estamos lá na standalone, estamos no caminho da 5G pura. Você acha que ainda vai ter teste de compatibilidade entre vendedores nisso? Sim ou não? Não vai, né? Justamente. Então, essa aqui não entra. Aí você vai olhar isso, vou te dizer até o slide, ó. Slide 7. Slide 7 do PDF. Aí, PDF. Inclusive, essa informação está no slide 7 do PDF 4. Dá uma olhada aí. Isso aqui não entra, tá? Ou seja, essas duas aqui não entram. E, obviamente, como é de múltipla escolha, vão entrar essas duas. Portanto, olha só. Se a prova fosse hoje,
vocês iam perder 20 pontos. Mas como não é hoje, vocês vão ganhar 20 pontos se essa questão cair de novo. Certinho? Gravem isso, é por isso que eu estou dizendo para vocês, cara. Esses momentos são importantes. Não é só para você decorar, é para você entender. Você entendeu que a fase 3 é SA. Então, foi SA aqui, você marca. A de cima está fora. E aí, quando a gente está em SA, a gente está já com característica de núcleo. Você entendeu? Quando a gente estava na NSA, aí sim, a gente estava testando compatibilidade entre vendedores dos terminais e tudo mais. Depois, quando a gente passa para a fase SA, já não tem mais problema de compatibilidade de terminal. A gente está agora preocupado com instanciamento de núcleo, com cloudificação, né? Então, já passamos dessa fase aqui de teste intervendedores. Tudo bem? Entenderam isso? Está definido. Exatamente. Vocês entenderam isso aí, né? Sim. Bacana. Show de bola. 9. Essa aqui eu costumo... deixa eu falar. A 8 não caiu, não, mas essa 9 aqui estava na minha prova ontem, tá? Essa 9 aí. Olha só. Chamo essa de questão bônus também. Questão bônus de 20 pontos. Aí foi que eu gostei. Questão bônus de 20 pontos. Eu abro o sorriso bem aqui. Outra coisa, pessoal. As provas que eu faço, eu já falei isso para vocês, né? Eu sempre faço de baixo para cima, viu? Sempre começo dessas... Porque as últimas são as de múltiplas alternativas corretas. Enquanto a cabeça está mais fresquinha, eu fui de baixo para cima. Cara, chega a me dar um alívio, porque basicamente todas as de múltipla escolha, as que valiam mais pontos, eu já tinha visto devido às aulas que dei para vocês. Entendeu? Devido à preparação das aulas, acesso ao dump, já tinha visto as questões. Todas, absolutamente todas, dessas de múltipla escolha correta, né? E essa aqui foi uma delas. E aí, vocês marcariam qual? Qual dos seguintes são as fases de desenvolvimento do CV2X? E aí? B e C, positivo. Direto logo, né? Direto, questão bônus. Por quê? Porque V2X, o CV2X, ele foi desenvolvido, ele não é uma coisa nativa do 5G, tá? Vocês lembram disso, né? Eles vêm lá da 4G. 4G já tinha CV2X. Beleza? Então as fases dessas aqui, não vai entrar aqui nem 2G nem 3G, né? GSM nem o MTS não é. Mas essas duas aqui... Alguém desliga o microfone aí que tá dando uma... Só se for falar, né? Se não for, tá desligado aí para nós. Beleza, valeu. Muito bem, essa foi a 9. 10, múltiplas escolhas. Deixa eu passar ela para outra página aqui para ficar melhor. Pronto. Essa aqui, cara, deu pano para manga também. E outra que estava na minha prova ontem. Você lembra que nós, que eu digo eu, né? Eu e o dump. Eu errei porque o dump estava errado, né? A resposta do dump estava errada. E depois a gente corrigiu isso. Bom, de novo, me desculpe se não foi na turma de vocês, foi na turma 1. Mas vocês já viram essa questão? Só me retorna aí. Sim. Já, né? Então, se vocês já viram essa questão, você já sabe que a resposta é qual? Todos, professor. Todas, né? Todas. Na verdade, eu lembro que em uma das aulas eu não marquei essa aqui, ó. Porque eu raciocinei o quê? Não, mais segurança, né? Mais segurança em quê? É mais segurança na rede e tal. Mas não, é mais segurança do ponto de vista da relação paciente-médico. Então, é mais segurança no sentido de você poder reduzir o risco de assédio, né? Você poder auditar as consultas e tal. E aí você encontra aí, ó, deixa eu ver a 10. Poxa, eu tinha um slide dessa 10 aqui. Esqueci. Mas tem uma nesse PDF 4, tem uma linha do tempo onde ele mostra lá como se fossem uns círculos assim, e ele mostra exatamente isso. Eficiência e tempo, segurança, economia e melhor utilização dos recursos humanos. Então todo geral. Exatamente. Só que aqui, essa segurança, quando ele está falando aqui, ele está falando a segurança em relação... geral.
Não, mas é no aspecto geral em relação a médicos e pacientes. Médico e paciente. Entendeu? E aí sim, a 5G trouxe, né? Então, ele pergunta qual dos seguintes benefícios foi trazido, né? Se é que eu posso, ou é oferecido pela 5G para médicos e pacientes. Então, tem mais eficiência e rapidez, né? Mais segurança em relação tanto para o médico quanto para o paciente, em relação à auditagem das consultas, né? Por exemplo. Mais economia tanto para o paciente, né? Do ponto de vista de se deslocar até o hospital, quanto do próprio médico, né? Que pode atender em vários locais. E resolve também a parte de você não ter médico suficiente, né? Num determinado local, então você pode fazer aí um compartilhamento da equipe de staff. Então, essa aqui são as 4 também. Fiquei muito satisfeito de saber que o banco de questões da prova do HCIA 5G ainda não é tão grande quanto eu pensava que era. Talvez até porque ela é mais recente, né? Então, as novidades foram poucas das questões. Muito bem. 11ª. 11ª é só uma questão verdadeira. Essa aqui eu anotei, que eu achei interessante, o slide 69, você vai encontrar a resposta disso. Ele pergunta o seguinte, ó, qual das seguintes tem o requerimento mais alto de banda, tá? No que ele chama de B-Scan. O que é B-Scan, pessoal? Você leu aí o PDF? Se você leu o PDF, você lembra o que é B-Scan? Ou procurou na internet? Estaria relacionado à borda, tipo, sonografia, algo do tipo. Isso, exatamente. Na verdade, B-Scan é uma ultrassom, não, é uma ressonância. Tem a ressonância magnética, né? Então é uma espécie de ressonância com imagem e som. Né? Então, imagem e som. Então, isso tudo remoto. Tá? Então, você imagina qual dessas operações aqui, ó, qual desses requerimentos é o mais alto, né? O requerimento mais alto para esse tipo de serviço, onde você está fazendo lá o ultrassom do cara, a ressonância, né? E o médico lá, sei lá, no Japão, está precisando não só ver a imagem em tempo real, quanto ouvir o som também em tempo real, pegando todo o movimento ali da máquina que está fazendo aquela ultrassom. E aí, qual desses requerimentos aqui é o mais importante, mais pesado? É isso aqui, né, cara? Eu acabei de falar que se é ultrassom, né? Beleza? A chave dessa questão é saber o que é o serviço B-Scan. B-Scan é ultrassom com imagem e vídeo. Certo? O antigo B-Mod, né? É positivo, esse mesmo. Só que o B-Mod só funcionava local, né? Sim. É isso mesmo. Tá bom, pessoal? Entenderam isso aqui? Então, sim. Dúvidas, slide 69, isso aí é coisa de decorar mesmo do slide, tá? Tem lá no slide 69 essa questão 11 aí, dá uma olhada nela lá. Vamos lá. 12ª. Verdadeiro ou falso? Aí essa aqui é para a gente matar tranquilo. Internet dos veículos requer coordenação da inteligência da rede e infraestrutura dos serviços, do serviço de informação montado no veículo. Verdade ou falso? Verdade. Totalmente verdade, né? A gente acabou de ver uma questão dessa, né? Essa é a ideia de internet dos veículos, né? De IoV, é você dividir a coordenação ou coordenar essa inteligência do lado do veículo e do lado da infraestrutura. Então, questão bônus também, tranquilo. E essa... deixa eu dizer, ver se eu tenho o slide aqui dessa 12. Não tem, não anotei. Mas eu tenho da 13. Da 13 aqui. Essa 13, pessoal, vocês... Eu vou já dizer o slide para vocês matarem... Quer dizer, porque tem um negócio nesse slide aí para vocês entenderem. E essa aqui caiu, tá? Essa aqui, a 13, caiu na minha prova também. A maneira como faz o percentual. Exatamente. Ele pergunta aí, qual dos seguintes, né? Essa aqui é 2, né? Tá estado errado. É a taxa ideal de reliability, de disponibilidade, não, de confiabilidade, né?
é disponibilidade mesmo, viabilidade é confiabilidade, para a direção automatizada cooperativa. Vai lá no slide 43 e 44 e me diz qual a resposta que você daria aí. Eu acho safadeza isso, sabe? Mas inclusive agora eu tive a confirmação, porque você às vezes fica pensando, não, isso é coisa do dump, não cai não, alguém que inventou moda. Pronto, essa questão estava na minha prova de certificação ontem, portanto não é coisa do dump. Qual a resposta? É C, né? C. C? Eu capaz de falei outra coisa. E o que foi feito aí é o inverso. Perfeito. Mas olha só, quem falou letra C? Bob. Bob. Quem falou letra D? Walter. Quem? Walter. Walter. Pois então eu lamento dizer que você acertou, é letra D mesmo. Por quê? O que é que tem no slide aí, pessoal? Não tem 99,999? O que é que tem no slide aí? Fala para mim. O slide 99,999. Quanto? 99,999. Isso. Quantos 9 tem? 5, né? 5. Beleza. Sabe o que é que ele fez aí? Ele fez uma operação chamada normalização. Ou se normalização, você divide por 100 para ter o percentual, certo? Ele normalizou esse percentual aí. Por isso que sempre, quando a gente fala... Aí é por isso que eu digo, isso aqui, a gente tem... Por que consegue se resolver ou conseguiu chegar a essa solução aqui? Porque quem trabalha com rede sabe que em rede o percentual é sempre dado assim, ó, percentual de QoS, percentual de latência, percentual de perda de pacote, é sempre dado de forma normalizada. Ou seja, você pega o valor que deu e divide por 100. E aí sempre é usual você ter 5 casas decimais. Certo? Então, oi, fala. Pode falar. Não, pode dizer. É que também na parte de segurança tem um detalhe que a regra de disponibilidade é sempre a regra dos 5 9. Isso. Pronto. Boa. Eu não lembrava disso, cara, mas é isso mesmo. Tem isso também lá em segurança, né? Tem. É porque eu também não trabalho com segurança, não lembro, né? Mas tem. Eu sei que na área de redes também tem essa questão das 5 casas decimais por conta da norma. Mas a explicação disso é a normatização. Agora, eu pergunto para você, aí vai a outra coisa que eu queria dizer para você. Veja, no material oficial, tem algum lugar no material que é 0,9999? Não tem, né? Tem que é 99,999, não é? Isso. Aí o cara pega e me mete isso aqui. Aí você vai marcar o quê? Você vai lembrar que é 99,9999 e você vai lembrar que são 5 noves. E aí você vai lembrar da normatização. Exatamente, divide por 100. E aí você vai chegar nessa paradinha aqui. Tá? Então, essa é a taxa de reliability para direção automatizada. Isso tirado do slide devidamente normatizado. Beleza? O Maílson, inclusive, ele deu uma outra resposta. Aí depois ele mandou no Telegram a correção. Isso. Exatamente, eu acompanhei lá, estou no grupo dele também, eu acompanhei. Porque a gente discutiu isso, sabe? Porque, na verdade, assim, a gente ficou na dúvida mesmo. Ficou na dúvida. E olha que a gente trabalha com redes, né? Aí, então, será que é a mesma coisa? Será que isso vale também agora aqui para 5G? Aí a gente chegou à conclusão que não podia ser diferente, né? Aí veja, nós chegamos à conclusão e passamos para vocês a nossa conclusão. Agora nós passamos com medo danado, sabe? O medo danado de estar errado. Só que veja o peso que nós tiramos das nossas costas, porque na prova deles, do Douglas e do Maílson, não caiu essa questão, foram provas diferentes, né? Como na minha caiu, eu digo, não, então está confirmado, nós tínhamos razão. É isso mesmo. Então, eles pedem uma coisa que que muitas vezes você precisa interpretar e pegar lá da sua história, dentro do conhecimento que você tem anterior, para poder responder a questão. É por isso que muita gente, quando vai fazer, não passa, entendeu? Porque tem muita coisa que você precisa, além de estudar o PDF, além de resolver as questões, você precisa trazer aí do seu mundo, né? Do mundo que você trabalha, que você vive aí. Beleza? Então, letra D, não esqueçam dessa. Aí é 99,99. Com a normatização, eu preciso ter a maior precisão possível.
E aí, Isso. esse slide, ele mostra os 5 casas, por isso. E a gente não se habitua a isso. Perfeito, perfeito. Exatamente isso, Bob. Boa mesmo. Valeu. Obrigadão. Deixa eu descer aqui para ficar tudo numa página só. 14. Single choice. Qual dos seguintes aplicações médicas não necessitam o suporte de 5G? Aí eu chamo isso de questão bônus, né? Responda aí para mim, por gentileza. Letra A. Qual delas? Claro, né? Boa. Estou gostando de ver letra A, né, cara? Porque localização de paciente vai precisar do GPS, no máximo ali, tranquilo, né? Por outro lado, cirurgia remota não pode, necessita e muito de 5G. Endoscopia remota robotizada precisa também, aí meter um negócio dentro da tua goela, né? E aí falta... Hã? Alta resolução. Alta resolução e além do controle, né? Precisa ter controle, né? Muita coisa. E finalmente o Remote Base Cam. Aí esse aqui precisa também, né? Então, desses... É o que você comentou na questão anterior lá. Positivo. E aí, dessas aqui que não precisa do suporte 5G, é essa. E ponto final. Show de bola, questão bônus. Vamos para frente. 15. A 15 fala o seguinte, verdadeiro ou falso de novo. Aí vamos lá. Device to device, ele foi até camarada, né? Aí, de novo, vou dizer para vocês, essa aqui foi uma questão que caiu na minha, essa aqui. Ó. Device to device permite, né, a comunicação de um device com outro sem requerer a rede. Verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro. Device to device é aquela história do... Agora me diz uma coisa, aí vou mudar um pouquinho a pergunta. Se tivesse aí device to device, como permite, tá, mesma coisa aí. Só que no final tivesse lá, sem requerer uma rede, vírgula. Na rede 4G? Era verdadeiro ou falso? Hã? Não, a rede 4G não tem essa tecnologia. Positivo. Aí você lembra daquela história lá do NSA, do SA, né, das obras. Canais. E aí só tem comunicação sem ir lá no núcleo, né, sem ir na rede e voltar, só quando você tem 5G puro ali, pô, né? Que aí pode sair de um terminal para o outro ali, sem necessariamente ir nem na rede de acesso, que eu digo, sem ir nem na rede de acesso, muito menos na rede provedora, né? Na Beer lá, né? No backbone. Portanto, esta aqui é verdade, mas se tivesse alguma coisa envolvendo 4G aqui, seria falso. Beleza. Questão bônus, muito bacana. Essa aqui também, single choice, é muito legal, também sobre V2X, né? Qual dos seguintes V2X, o serviço V2X, declarações sobre o serviço V2X, está incorreta? E aí, single choice, marcaria qual? A. B. B de bola? A. Deploy centralizado. É errado isso, né? É incorreto. É isso? Isso. Beleza. Todo mundo concorda com o Bob, que é essa aqui? Professor, eu não sei a B, eu fiquei dúvida nessa B, mas pode falar. Vamos lá. Então, olha só. Quando fala, a gente tem que prestar atenção aqui que é incorreto, né? Então, o V2X é um serviço de veículo para qualquer coisa. Logo, imagina o seguinte, se o veículo vai se comunicar com qualquer coisa, não faz o menor sentido a implantação disso ser centralizada, né? Entendeu? Porque se o veículo precisa se comunicar com a pessoa que está atravessando a rua, se todo esse mecanismo precisar ser centralizado em algum lugar, o cara vai matar o pedestre. Né? Então, a implantação centralizada já é um indício de que não... E como é só uma que tem que marcar, né, single choice, seria essa aqui mesmo. Por quê? Por que não seria a B? Veja, aqui diz o algoritmo da terceira parte, ou seja, a implantação do algoritmo da terceira parte. Quando se chama terceira parte, é a terceira parte confiável, né? Ou seja, existe um framework de implantação do algoritmo da terceira parte confiável. Isso é certo, né? O que é terceira parte confiável? Esse termo aqui de terceira parte significa dizer que é a terceira... O pessoal de segurança sabe disso, né, ô Wagner? Sabe o que é a terceira parte, não sabe? Oi, professor. Hã?
Eu não entendi. O senhor falou Wagner, Walter. Você sabe o que é terceira parte confiável em segurança? Não. Mas é aquele cara que faz, que você conta com ele para fazer a autenticação do processo, né? Então, tem a terceira parte, então tem a parte A e a parte B, e tem a terceira que vai autenticar esse processo todo. Então, a implantação, né? Você ter um framework de implantação do algoritmo dessa terceira parte confiável é uma declaração correta do V2X, porque onde é que está a terceira parte confiável disso tudo? Vai estar na nuvem, né? Então, você tem o veículo, tem a via, tem o veículo, tem o pedestre, mas tem que ter a terceira parte que vai fazer a autenticação, né, o controle disso tudo. Então, isso aqui é verdade, tá? Por isso que você não marcaria essa. Entendeu? Entendi, beleza. Obrigado. Beleza? E aí, o resto, posicionamento no nível de centímetros, está correto, né? Porque precisa para não haver colisão, e é capaz ter a capacidade de evoluir para a direção automatizada, né? Para cooperar com a direção automatizada, que é justamente o V2X, né? Que na verdade, a base, né? Ou é uma das opções, um dos serviços que vai colaborar com a direção automatizada, que é o último nível de direção mesmo. Tá? Falando nisso, pessoal, deixa eu só fazer, eu anotei um negócio aqui para falar para vocês, só fazendo uma pausa aqui. Vocês estudaram sobre a IOV, né? Uma coisa que caiu muito na prova ontem foi essas questões dos níveis de direção. Vamos fazer uma revisão disso rapidinho? Olha só, o que é o nível 0? Você lembra? O nível 0 é aquele nível sem automação nenhuma. Ah, sim. Né? Tem automação nenhuma, é o nível 0. Aí, quando passa para o nível 1, é o que a gente chama de Drive Assistance, ou seja, é aquilo que a gente tem hoje muitas vezes, né? Controle de faixa, aquele cara que, né, controle de frenagem, né? Aquela coisa toda, beleza? Nível 1. Quando passa para o nível 2, a gente chama de automação parcial, ou part automation, né? Que é aquela automação de algumas partes da direção. Como, por exemplo, vamos lá, eu falei controle de frenagem, mas o controle de frenagem entra aqui. Piloto automático, controle de velocidade, né? Então, isso tudo entra no nível 2, que é a automação parcial. No nível 3, eu estou olhando isso aqui, eu estou olhando no PDF, tá, pessoal? No nível 3, a gente tem a automação condicional. O que é automação condicional? É aquela automação da direção que vai agir conforme algum tipo de condição. Certo? O camarada cochilou. Aí o camarada cochilou, aí dá um tranco no volante, por exemplo, dá um sacode, alguma coisa assim, entendeu? Dá um bip dentro do painel, tá? Isso é a direção condicional. Nível 3. Aí o nível 4 é a alta automação. Certo? Essa alta automação é o estágio anterior à automação completa, a automação full, que é o estágio 5, que é a direção automatizada completa, aquela que o carro anda só. Certo? Aí se eu perguntar para você, qual desses níveis, que foi uma pergunta da prova de ontem, qual desses níveis, pergunta nova, né, que eu nunca tinha visto, qual desses níveis ainda precisa de motorista? Aí era múltipla escolha, aí era nível 0, nível 1, nível 2, qual desses precisa de motorista ainda? Do 0 ao 5, qual precisa de motorista? Do 1 ao 4. Do 1 ao 4. Do 0 ao 4. Né? Não, do 0. Do 0 ao 4. Do 0 ao 4. Perfeito, do 0 ao 4. Perfeito? Entendeu? Então, show de bola. Se caísse uma questão dessa como caiu na minha, você mataria com tranquilidade. Show de bola. É só você ficar ligado nesses detalhes, porque você nota que tem tudo no material, só que aí de vez em quando chega uma questão dessa que você precisa lembrar para poder matar as coisas. Tá? Bacana demais. Vamos lá para 17, então. Olha só, eu falei justamente de propósito, né? Olha 17 qualquer. E aí, marcaria qual? Depois dessa explicação aqui, depois de ter consultado o manual, o PDF, qual que você marcaria essa? A 17 aqui, ó. Qual opção marcaria essa? Automação condicional, C. Positivo, automação condicional nível 3, né? Acabei de falar nível 3 aqui, ó. Né?
Nível 3 do Driving Automate, da direção automatizada. Nível 3 é justamente direção condicional. Essa aqui. Tranquilo, campeões? Você vai notando que cada dia que passa vai ficando mais fácil, né? Concorda que vai ficando mais fácil? Sim, professor. Tudo bem. Vamos lá, single choice de novo. Vou passar para outra página, que a letra D ficou lá na outra página. Single choice. E aí? Qual promove significativamente o desenvolvimento de cuidados cuidados inteligentes. A gente, quando fala smart care, está falando de saúde, né? Está falando de saúde. Qual das seguintes aplicações, cenário de aplicações é mais demandante? Cara, meu Deus, agora eu me lembrei. Essa eu nem tinha visto ainda. Essa caiu também para mim. Quando caiu, cara, essa foi uma... Tá até aqui, não é brincadeira, não. Eu vou mostrar até para vocês. Aqui, ó. Isso aqui foi a quantidade... Estão vendo minha tela aí? A minha coisa? Ó. Isso aqui é a quantidade de questão que eu marquei para voltar depois. Eu acabei a prova em 1 hora, faltou 30 minutos e eu voltei para revisar essas questões aqui, ó. E essa questão era uma delas. Porque eu tinha marcado já e ia errar. Sabe por quê? Olha, depois de muito tempo lendo mesmo, já tinha visto a questão várias vezes e tal, mas aí, o que é que eu li aqui? Ó? Eu li assim, qual dos seguintes cenários de aplicação é mais demandante, né? Ou, na verdade, eu li demandado. Essa foi a verdade, eu li demandado. Aí sabe o que é que eu marquei aqui? Eu marquei isso aqui, ó, cirurgia remota. Pô, mais demandado na 5G, pô, no cuidado com a saúde, é como se fosse o mais importante, né? O que é mais rígido, o que é mais duro. Aí eu marquei isso aqui. Só que veja que não é mais demandado, é mais demandante, né? Você entendeu o que eu estou dizendo? Na verdade, perdão, é mais demandante, né? A resposta correta é essa, porque é mais demandante, que é a cirurgia. Eu marquei essa aqui, ó. Eu ia marcar essa aqui. Porque eu entendi demandado, ou seja, o mais comum, aquilo que é mais pedido, né? Dentro da saúde, cuidado com a saúde, o que é mais comum, o que é mais demandado é a localização de paciente. Aí eu taquei isso aqui, ó. Na hora que eu voltei, foi que eu fui ler isso aqui e disse, não é demandado, cara, é demandante, é aquele que mais consome recurso. É aquele que mais puxa recurso. E aí o que mais puxa recurso, aí eu disse, pô, você tá vendo? Se eu não tenho parado para olhar, eu tinha com certeza perdido 15 pontos. Porque essa é a resposta correta. Caiu exatamente assim na prova. Entenderam? Sim. Massa. Vocês estão muito caladinhos hoje, hein? Só quem está falando aí comigo, que eu estou vendo, é o Wagner, o Bob e o Ricardo. Cadê o resto? Tá por aí ou não? Estamos aí, professor. Estamos aí. Estamos aí, meio moído do dia, mas estamos aí. Beleza, mas não vamos deixar a peteca cair, não, bicho. Vamos para frente, que vocês não sabem a satisfação que é passar no exame de certificação. Vocês não sabem o alívio que dá, entendeu? Então, é dureza no início, mas depois que você recebe o negócio lá do resultado, dá vontade de tomar uma. Só isso que eu nós vamos passar assim, aí a gente marca em alguma cidade aí, quando passar a pandemia, todo mundo toma uma. Ou então vamos tomar uma remota assim, né? Olha aqui. Cada um vai num barzinho. Boa ideia. Vamos lá, 19 então, cadê? 19, deixa eu ver se é essa aqui. Qual das seguintes declarações é correta sobre o uploading do ARVR no contexto de aula, né? Para a cloud, ou seja, aulas envolvendo realidade aumentada e realidade virtual, qual dessas declarações é incorreta em relação ao upload, né? Ao upload, só o que está subindo. E aí? Essa aqui é um pouquinho mais chata, né? Mas a gente pensa que é chata porque tem muito texto, mas na verdade ela é simples. Qual que vocês marcariam aí? Vocês entenderam a pergunta, primeiramente?
Entenderam ou não? Sim, deu para entender. Então vamos lá. A letra A é correto ou incorreta a letra A? A letra A é correta. É correta, né? É correto. Correta. Então vamos lá. É correta, né? Vocês estão dizendo que é correta. Então vamos lá. Então eu vou ler aqui. Mas a primeira é ele é codificado no cliente? Pois, Ele não seria codificado na nuvem? pois é isso que tem que olhar, né? Olha só, imagens de realidade virtual e realidade aumentada e áudios são eficientemente codificados em áudio e vídeo streams no cliente? Ah, não. Nunca, né? Verdade. É no servidor. Ou seja, nuvem, né? então, esta aqui, exatamente, é na nuvem. Esta aqui de cara É o tá errada. client. Não é não? Aí, se a gente está procurando a incorreta e é single choice, cara, a gente lê as outras só por desencargo de consciência, né? Então, olha só, as outras devem estar todas corretas. A capacidade de computação na nuvem é usada para rodar, renderizar display, né? Renderizar vídeos, né? E controle de aplicações? Sim, né? Sim. Então, é verdade. A renderização com requerimentos com altos requerimentos de latência é implantado mais perto do usuário do que o serviço de dados transmitido para o... Claro, né? Ou seja, a história é a seguinte: realidade virtual e realidade aumentada vai nesse... É um dos cenários que precisa daquele tal do MEC. Você lembra do MEC? Sim. O que é MEC? É a computação, a Edge Compute, lembra? Isso. É a computação lá na borda. Então, essa renderização vai acontecer no núcleo, mas no núcleo instanciado mais perto da borda. Então, isso aqui está certo também. Né? E depois ele fala do Edge Cloud aqui. Ó. Edge Cloud, a implantação do Edge Cloud, da arquitetura Edge Cloud, é recomendada para reunir requerimentos de baixa latência do serviço. Também é verdade. Portanto, só essa aqui que está errada, que é o que ele pede aqui como incorreta. Beleza? Fechou. Show de bola. Vamos lá, só temos mais 20, 21 e 22. Aí a gente acaba, aí já dá a nossa hora aqui. Cara, isso aqui é chato pra caramba. Caiu na minha, e eu vou dizer para você, vou mentir, eu acho que eu errei. Eu nem parei para conferir, mas eu acho que eu errei. Vou até conferir aqui o gabarito, só para eu ver. Conferir aqui o gabarito desse troço. Ah, acertei, rapaz. É por isso que a nota foi razoável, porque eu acertei. Eu jurava que era 5 milissegundos. Na hora da prova, eu jurava que era 5. Não é. E aí, qual que é? Qual dos seguintes é o máximo RTT do 5G V2X? Nota de rodapé. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui no slide. Quem falou C ou A aí, confere no slide 43. 43. Porque eu tenho... Só confere, não vou nem dizer não. Confere aí. Qual que é o RTT? Máximo, hein? Máximo. É o tempo... É a C? É quanto? A C20. 20, positivo. Viu? Nota de rodapé, cara. Aí eu lembrei na hora, só que eu fiquei na dúvida pensando que era 5. Foi uma das que eu voltei para verificar, e aí eu pensei, o que é que eu pensei? Eu 5 milissegundos, cara, para o 5G V2X, para o veículo se comunicar com qualquer coisa, 5 milissegundos para o pacote ir e voltar. Aí eu fiquei pensando, é pouquinho tempo, porque o mínimo ali da especificação da 5G não é 1 milissegundo? Aí eu falei, por 5 milissegundos é muito pouco, cara. Aí eu disse, não, eu vou no 20 aqui, mas eu fui no 20 sem me lembrar desse slide aqui. Foi um chute assim, meio qualificado, mas graças a Deus eu acertei. Mas é 20 milissegundos. É de 2 até 20, né? É por isso que ele fala máximo aqui, né? Uhum. Máximo. Aí, se ele pedisse mínimo, aí deveria ter um 2 aqui, né? Show de bola. Mas você lembra que sempre esse negócio desses slides é importante você fazer um resuminho para você poder ter sempre com você ali para consultar rápido, né? Tipo, na véspera da prova, alguma coisa assim. Muito bem. Vamos lá. 21. 21, múltiplas escolhas. Múltiplas escolhas. Vamos ver o que é que trata esse troço aqui.
Qual das seguintes alternativas são cenários de aplicação IoV que podem ser implementados em 5G V2X? E aí, pessoal? No V2X em 5G, eu posso implementar o tal do IVI, né? O IVI, que é a informação, entretenimento, a informação de entretenimento no veículo. Pode ter? Não. Não? Ah, sim. Pode. Eu não posso receber informação lá, tipo de TV, né? Como é o nome da TV lá? TV... Né, pô, esse negócio de TV que a gente tem... Oh, meu Deus do céu. TV digital, por exemplo, não pode? Pode, né? Então tem entretenimento no veículo, sem dúvida. Eu posso fazer operação e escalonamento, agendamento, né? Operação e agendamento de tráfego visualizado. Lembra? Agendamento e operação do tráfego que eu estou visualizando no veículo. Eu posso ter isso no 5G? Posso, né? Eu não posso ver... Imagina o seguinte, quando eu digo tráfego visualizado pelo veículo, imagina se eu estou fazendo a direção, né? O carro está andando pela via, eu não preciso saber o que é que o carro está vendo? Sim. Então, isso aqui é uma das coisas que está lá no 5G V2X também, ou seja, é um dos cenários que são possíveis. Portanto, marcaríamos também. Door-to-Door Traffic Information Service, serviço de informação de tráfego dispositivo a dispositivo aqui, né? Na verdade, door-to-door significa de porta a porta, mas é o D2D, né? D2D lá. Então, pode também, né? Pode sim. Pode também, beleza. E, finalmente, coordenação de veículo com a via, também, né? Sim. Com certeza. Todas 4 verdadeiras, olha que beleza. Né? Então, vamos passar aqui para a última questão, que é verdadeiro ou falso, é a 22, a última das que eu selecionei aqui para vocês. Na verdade, nós selecionamos, né? Porque a gente vai estar trabalhando as mesmas questões, porque não tem questão diferente para todo mundo. Então, nas turmas, a gente está trabalhando sempre as mesmas, nos módulos, né? Então, aqui fala device to device, ou seja, a comunicação de dispositivo para dispositivo permite que dispositivo... Isso aqui já está repetido, né? Está repetido. Então, vocês me perdoem, porque isso aqui é verdade, porque a gente já fez essa questão lá em cima. Beleza? Beleza. E com isso, terminamos aqui a nossa sequência de questões de hoje, né? Deixa eu parar aqui minha apresentação, conversar com vocês mais propriamente. Olha, rapaz, tem até muita gente, né? Porque o pessoal não está falando, né? Olha, a Milena está aí. Ó, o Orion certificado RS, né? Parabéns de novo, Orion. Então, tomara que você consiga também a certificação agora, vai conseguir. Ó, e o André está por aí. Enfim, a galera tem até um bocado de gente. Pessoal, então olha só. Formalmente, concluímos o nosso curso, né? Concluímos as aulas, mas a gente não vai deixar de se encontrar, beleza? Eu só vou deixar de falar com vocês depois que vocês fizerem a prova, e depois que fizerem a prova, se não conseguirem passar, que vão conseguir, mas imagina numa coisa assim, não consegui. Não quero que ninguém suma, por isso que eu estou insistindo a vocês, façam os simulados. Você só vai perder a oportunidade de fazer a prova quantas vezes for necessário, se você desistir, entendeu? Não fiz o simulado e tal. Não. Se você fez os 3, mesmo que você não tenha conseguido os 600 pontos para fazer o mock, sempre tem aquela repescagem, a gente... o cara fez. Aí perguntam isso pro professor, sabe? Da turma. Ei, vem cá, o fulano lá, como é que tá ele? Não, esse aqui pode colocar ele na outra turma que na próxima vez ele consegue. Agora eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês façam os simulados, eu preciso que vocês estejam aqui para eu ver vocês, para eu escutar. Porque depois, por exemplo, imagina que você vem aqui e fica só de corpo presente. Aí quando alguém perguntar, se alguém perguntar para mim sobre o Ricardo, eu conheço o Ricardo. É como se o Ricardo fosse meu brother, porque eu conheço ele faz tempo. Né? Se perguntar pelo Bob, eu digo, não, o Bob tá tudo certo aí. Né? Se perguntar pelo Walter também. Né? Agora, é preciso que vocês marquem presença, fazendo as perguntas e tal, e interagindo comigo, indo lá no grupo, entendeu? E agora, como a gente não vai ter mais as aulas de quinta, porque a partir de semana que vem já é a terceira turma, né? Já é a turma 3 que a gente começa. A 8 encerra a inscrição. Exatamente. Aí hoje é a nossa última aula, mas sábado a gente vai se encontrar todos os sábados até o exame de vocês, às 16 horas. Não é obrigatório.
mas eu faço muito gosto que vocês estejam conosco nas aulas de sábado. Em especial nessa aula desse sábado agora, cara, porque vai ser legal. Professores, o Maílson, o Douglas vão dar a impressão deles sobre a prova. Acho que vão ser dicas bem legais. E aí tragam questões, eu vou trazer algumas também, que eu vou me lembrar da prova que eu fiz e tal. Vou trazer para a gente discutir no sábado. Vocês tragam algumas para vocês, que vocês tenham dúvida aí dos exercícios e tal. E, sobretudo, cara, senta para fazer os exercícios, sabe? O que ajudou muito a gente a fazer a prova, 2 exercícios, um com 142 questões, outro com 140 questões. Eu disponibilizei na sala de vocês. Cara, sentei e fiz todos os 2 conjuntos de exercícios. Isso aí me ajudou. Foram 280 exercícios, desses 280, 60 tiraram para fazer minha prova. Foi só correr para o abraço. Portanto, leiam os PDFs, mas, sobretudo, além de ler, façam os exercícios. Escute o que eu estou dizendo. Faça os exercícios. Certo? Mas a gente conversa mais no sábado. Vamos, pessoal aí que está com a câmera desligada, Orion, liga aí tua câmera. Vamos ver se eu consigo agora. André, quero conhecer você, André, Everton, Diego, Daniel, Milena, abre aí as câmeras para gente. Ricardo está com a câmera quebrada, já sei, né? Então nem vou pedir. Parece que Marione levantou a mão e Marione, pode falar. A respeito do simulado, tem mais 2 ainda, né? Quando que vai ser? Tem datas assim já? Tem, pô, já tá, isso já foi postado. Eu postei na turma, lá no Classroom, meu, né? Postei no nosso grupo de Telegram e está postado na turma 0 também lá. A coordenação postou. O segundo simulado é amanhã. A gente vai estar postado a partir de meio-dia, aí abre meio-dia de amanhã e fecha 23h59 de domingo. É o segundo, certo? Aí vai ter mais um, que eu não sei exatamente a data, mas possivelmente daqui a 2 semanas tem outro, que é o terceiro, o final. Que aí a gente soma tudo, divide por 3 e dá a média para ver se você vai conseguir o voucher ou não. Beleza? Ok. Show de bola. Olha aí, todo mundo... Rapaz, eu não acredito. Só quem não tem câmera aqui é o Thiago. O Ricardo, a gente já sabe que vai conseguir. Ah, rapaz, eu tô no PC sem câmera. Pois é, não, tudo bem. Tudo bem, uma hora dessa eu vou conseguir que o Thiago abra a câmera, que o André e que a Milena. Mas enquanto isso, deixa eu tirar aqui o meu print para poder registrar aqui. Show de bola. Sabadão eu prometo que eu entro no PC com câmera. Não, então tá bom. Ó, todo mundo ouviu, né? Eu não disse nada, foi o Thiago que prometeu. Prometo, hein? Pode cobrar. Vamos cobrar do André. Falou então, pessoal. Ó, forte abraço, fica com Deus. Vou correr ali para minha aula, tá? Até sábado, se Deus quiser. Fechou, Valeu. professor. Valeu. Abraço, até mais. Abraço. Valeu, tchau.